Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Uma operação da Polícia Federal apura a clonagem de mais de 3 mil veículos do Exército em 11 estados. O prejuízo chega a 500 milhões de reais. Mais de 400 policiais federais e rodoviários saíram às ruas para cumprir 82 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraíba, Ceará, Paraná, Pernambuco e Maranhão. Equipes do Exército também prestam apoio à operação para desarticular um esquema criminoso de clonagem de placas de veículos no país. Cerca de 10 mil adulterações foram identificadas, sendo mais de 3.300 fraudes associadas a viaturas do Exército. Segundo investigadores, números de chassis eram usados para obter documentos legítimos e legalizar veículos roubados. Instaurado no fim de 2020, o inquérito foi aberto a partir da Operação Fiat Lux, que apurou a realização de financiamentos e a participação em consórcios, dando os automóveis como garantia. A Justiça afastou das funções 95 servidores do Detran. Desse total, 85 atuavam em São Paulo. Cerca de 20 despachantes também foram afastados das funções no estado paulista. Os automóveis comprados na Zona Franca de Manaus, com isenção de PIS e COFINS, eram emplacados indevidamente para burlar a fiscalização. Foi identificado o uso de documentos falsificados em aproximadamente 300 automóveis. Em 10 meses de atuação, foram recuperados 35 milhões de reais em veículos, entre eles caminhões, caminhonetes e automóveis de luxo. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de inserção de dados falsos, financiamento fraudulento, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E nos destaques internacionais, imagens e sons que remetem à guerra começaram a tomar conta da Ucrânia nesta quinta-feira, após o começo da invasão ordenada por Moscou. Na capital Kiev, sirenes para chamar a atenção para ataques aéreos soaram no centro da cidade. Militares russos entraram em território ucraniano por vários locais após o presidente Vladimir Putin justificar a ação acusando a Ucrânia de um suposto genocídio nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, ambas pró-Moscou. A tensão com a violência fez muitos cidadãos tentarem fugir da capital ucraniana. Um enorme engarrafamento tomou as estradas que ligam a cidade a outras áreas do país. Дорогі українці, дорогі кияни. Caros ucranianos e queridos residentes de Kiev, o que a Rússia faz é uma grande tragédia. A tragédia não é apenas para a Ucrânia, esta é uma tragédia para toda a Europa. Mas estou convencido de que sobreviveremos. Vamos mostrar nossa força e espírito. Вистоїмо і зможемо показати нашу силу і дух. Um dos pontos de entrada foi pela Península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, ação condenada pela comunidade internacional. O Comitê da Guarda de Fronteira da Ucrânia divulgou imagens de equipamentos militares russos entrando no país. A invasão russa já provoca um número crescente de feridos e mortos. Moradores de um prédio residencial bombardeado em Chuguev se desesperaram. Casas foram destruídas e um corpo ficou caído no chão sob um cobertor. Após o ataque, um comboio militar ucraniano foi filmado na cidade a partir de um carro. Ainda em Chuguev, imagens de fumaça saindo de um aeroporto militar foram captadas enquanto a Rússia dizia ter destruído bases e defesas aéreas da Ucrânia. Não muito longe, em Kharkiv, os destroços de um míssil foram captados pelas lentes das câmeras dos moradores em frente a uma área de recreação infantil. Foi da cidade onde as primeiras imagens de bombardeios foram registradas na madrugada, logo após o anúncio televisionado da invasão por Putin. O conflito entre Rússia e Ucrânia se intensificou nos últimos meses. Uma das maiores insatisfações de Moscou é sobre a possibilidade de o país vizinho entrar para a OTAN. Muito triste tudo isso, espero que fique tudo bem. E mudando de assunto, menos de 10% do plástico produzido no mundo é reciclado, advertiu a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, pedindo uma resposta mundial e coordenada a menos de uma semana de uma conferência da ONU que poderia abrir as portas para um tratado internacional contra esse tipo de poluição.
Segundo o relatório Perspectivas Mundiais do Plástico, das 460 milhões de toneladas de plástico produzidas em 2019 no mundo, 353 milhões acabaram como resíduos. O texto acrescenta que apenas 9% dos resíduos plásticos foram reciclados, enquanto 19% foram incinerados e cerca de 50% acabaram em aterros controlados. Os 22% restantes foram abandonados em aterros ilegais, queimados ou abandonados no meio da natureza. A pandemia da Covid provocou uma leve queda no consumo de plásticos em 2020, mas aumentou o uso de plásticos descartáveis ou de uso único. Essa tendência vai apenas piorar com a recuperação econômica. Além disso, a produção de plástico representou 3,4% das emissões de gases de efeito estufa em 2019. O investimento mínimo para criar gestão de reciclagem de plástico nos países de baixa e média renda é estimado em cerca de 28 bilhões de dólares por ano. Nos próximos dias, começa em Nairobi a Assembleia da ONU para o Meio Ambiente. No evento, devem ter início oficialmente as negociações para um futuro tratado internacional sobre os plásticos. E de volta ao Brasil, muitos brasileiros já tiveram a expectativa de receber um dinheiro extra com uma nova rodada de saques do FGTS. A medida deverá ser anunciada daqui a 2 semanas. E as projeções iniciais indicam que 40 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas com mais de 20 bilhões de reais. Nas ruas já tem gente até fazendo planos para gastar esse dinheiro extra. Você gastaria em quê? Gastaria com o quê? Olha, macarrão, arroz, né? Coisas básicas. Então viria em boa hora. Sim, pagar dívida. É isso, eu acho que a maioria da população é comer e pagar dívida. A possibilidade de uma nova rodada de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço já mexe com os brasileiros. A medida está sendo avaliada pelo governo federal, como revelou o ministro da Economia, Paulo Guedes, nessa semana. Podemos mobilizar recursos do FGTS também, porque são fundos privados, são pessoas que têm recursos lá, estão passando dificuldade. Às vezes o cara está devendo dinheiro num banco e está credor no fundo, no FGTS. Por que ele não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado? E um dos principais motivos alegado pelo governo para adotar a medida é o alto grau de endividamento do brasileiro. De acordo com dados recentes do Banco Central, quase metade, 49,4% da renda que as famílias receberam nos últimos 12 meses foi para pagar dívidas. Especialistas ouvidos pela reportagem do Hit Notícias acreditam que a medida chega em um momento necessário. Mas sobre a necessidade dela, com certeza é um momento propício. Nós vivemos um momento de muita instabilidade econômica e, sobretudo, de muita queda de poder aquisitivo por conta de inflação, por exemplo. E, particularmente, hoje eu acho que, por conta da crise, por conta da pandemia que nós estamos atravessando, fazer essa liberação ajudaria muito, principalmente essas pessoas que podem ter acesso a esses recursos. O valor que cada brasileiro poderá sacar ainda está em estudo, mas deve ficar entre R$500 e R$1.000. Com essa base de cálculo, o total a ser liberado deve ultrapassar 20 bilhões de reais. E ao todo, mais de 40 milhões de brasileiros devem ser beneficiados. E um outro levantamento feito por uma fintech do ramo financeiro mostra que 57%, ou seja, mais da metade dos brasileiros, estão com dificuldade para pagar contas básicas, como por exemplo transporte, alimentação e moradia. Por isso, a maior parte desses recursos deve ser para esse tipo de despesa. Um fôlego para as famílias e para a economia do país como um todo. Mas para dar um exemplo assim, né? Quando o dinheiro é gasto efetivamente no mercado, né, as pessoas compram coisas, ele se multiplica entre 1,3 e 1,8 vezes. Estamos falando de um dos grandes elementos que contribuem para o PIB, que é o consumo. A gente deve lembrar que, basicamente, nós temos aí 3 grandes vertentes aqui no nosso mercado doméstico, né, que é o consumo das famílias, o investimento das empresas e o gasto do governo.
Sim, mas a necessidade é de quem precisa comer, né? Quem precisa comer, quanto mais rápido, melhor. E tá difícil das pessoas se alimentarem. Então, quanto mais rápido, melhor para essas pessoas que têm a urgência de se alimentar. E boleto também não espera, né? O boleto não espera, a barriga dói primeiro, né? É isso mesmo. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 5 da tarde. Obrigada pela companhia.